Quer fechar a porta? Não precisa não. Boa noite, vamos entrando. Olá, é um prazer receber todos vocês. Vou aguardar só mais um pouquinho, o pessoal terminar de entrar aqui, para a gente começar com a nossa live de hoje. Então, nós hoje vamos falar sobre as diferentes abordagens de fisioterapia neurofuncional nas diversas condições clínicas. A ideia dessa live é ser bastante acessível para que a população em geral possa compreender. Não é uma live direcionada a profissionais, é uma live para as pessoas que têm curiosidade ou que precisam, que tem familiares que têm alterações neurofuncionais e querem saber um pouco mais, né? A ideia é que nós falemos aqui acerca de tudo que a população precisa saber sobre fisioterapia neurofuncional. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos e todas. Vamos esperar mais 2 minutinhos só e a gente começa, tá bom? Só mais 1 minutinho só e a gente já começa, tá legal? A ideia dessas lives, a ideia é a gente fazer uma vez por mês, fazer lives direcionadas para o público, falando sobre fisioterapia neurofuncional, porque as pessoas tendem a achar que é uma coisa que é simples de fazer e muitas vezes elas negligenciam os cuidados com elas mesmas, né? Ou com seus familiares, achando que qualquer fisioterapia é a fisioterapia mais adequada para um paciente que está com uma sequela de fisioterapia de neurofuncional, né? Uma sequela neurológica. Coisas como AVC, situações como Parkinson. Então, a fisioterapia neurofuncional, ela abrange desde o AVC até o Parkinson, até uma paralisia facial, até uma ataxia, até uma alteração de equilíbrio, uma polineuropatia. Existem muitas condições clínicas que são contempladas pelos cuidados da fisioterapia neurofuncional. E a ideia dessa live é a gente falar de que maneira isso difere de condição para condição, para a gente ter uma ideia da abrangência da fisioterapia neurofuncional. Então, acho que a gente já pode começar. E eu vou começar falando que, recentemente, eu tenho recebido muito no Instagram alguns serviços tipo protocolos, né? Umas vendas de protocolos para tratar AVC. Então, pessoas cuja formação profissional nem é dita nas propagandas, né? Fazem propaganda de que não precisa fazer fisioterapia, eu tenho aqui um grupo de exercícios, um pacote de exercícios que você vai pagar uma vez só e você vai fazer os exercícios e você vai ficar bom do AVC. E seria bom se fosse assim tão simples, mas infelizmente não é. E essa live hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações que necessitam de cuidados de fisioterapia neurofuncional e de que maneira esses cuidados
são ofertados. O movimento humano, para ele acontecer de forma eficiente e harmoniosa, ele engloba diversos aspectos que precisam ser abordados durante uma assistência fisioterapêutica, né? E uma disfunção neurológica, ela pode contemplar uma dificuldade ou outra. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender o seguinte: o movimento humano ele é voluntário, ou seja, ele depende da nossa vontade. Então, se eu estou aqui gesticulando, é porque eu voluntariamente me dei a ordem para que eu gesticulasse, e esse gesto ele resultou num movimento que ele tem direção, ele tem força, ele tem uma harmonia, ele tem um contexto e ele tem um sentido, né? Então, as disfunções neurofuncionais, elas podem englobar um ou outro aspecto, dependendo de que área do cérebro foi lesionada, né? A gente tem, em termos didáticos, eu gosto de dividir o controle do movimento humano em 4 etapas, né? O primeiro seria a motivação, a segunda seria a ideação, a terceira o planejamento e a quarta a execução. Então, quando a gente fala de motivação, a gente está falando justamente daquilo que torna o movimento humano voluntário, né? Que é a motivação. Muitas vezes nós temos perdas de movimento ou alterações de movimento em decorrência de alterações na motivação. Por exemplo, um paciente deprimido, uma pessoa deprimida, ela tende a se movimentar menos, ao passo que um paciente que esteja muito ansioso ou que esteja com algum surto maníaco, ele vai ter uma tendência a se movimentar mais. Então, a gente vai ter hipomovimento ou hipermovimento. E essas são condições clínicas que o fisioterapeuta neurofuncional precisa levar em consideração quando vai tratar do seu paciente. Então, dependendo do circuito que esteja envolvido, nós podemos ter alterações do movimento relacionadas à motivação. Em geral, circuitos que a gente, de áreas que a gente chama como de sistema límbico, né, que está relacionada à emoção, ao processamento das emoções, ou áreas também relacionadas à tomada de decisão. Alguns pacientes podem ter algum tipo de atraso, de hesitação. Então, tudo isso pode englobar essa alteração na motivação. A segunda etapa, né, a segunda etapa do controle motor seria a ideação. O que é ideação? É a ideia do movimento. Tudo que está representado no mundo também está representado no nosso cérebro. Então, o movimento, para que ele seja realizado, ele precisa fazer sentido para nós. Então, se alguém me pedir para fazer, digamos, para levar a mão à cabeça, eu vou saber levar a mão à cabeça, porque isso é algo que faz sentido para mim, né? Se de repente alguém me pedir para fazer um movimento que não seja da minha cultura, que eu nunca tenha aprendido a realizar, eu não vou ter a ideia desse movimento construída no meu córtex pré-frontal, né? De maneira que vai ser difícil que eu tenha o contexto daquele movimento para acessar, para tomar a decisão de realizar o movimento. Então, existem determinadas alterações de ideação que a gente às vezes fica diante delas, né? Como, por exemplo, as apraxias, que são comuns. A gente vê muitas apraxias em lesões pré-frontais, em pacientes com demência, muitas vezes eles apresentam apraxias. Pacientes com tumores cerebrais podem apresentar a apraxia, e a apraxia ela nada mais é do que a dificuldade de realizar um movimento sem que haja
nenhuma outra razão justificável para isso. É essa a descrição do que é apraxia. Então, é quase que um diagnóstico de exclusão, né? Então, a apraxia, muitas vezes a gente pede para o paciente, leva a sua mão à cabeça. Ele não consegue, não é entender, não é um paciente que não compreende, ele não consegue acessar o programa que faz com que ele leve a mão à cabeça. Então, é diferente de um paciente que tem uma afasia de compreensão, tá? O paciente pode compreender, mas não consegue saber o que é levar a mão à cabeça, tá? Então, isso é a apraxia. E a apraxia pode estar presente, ela é muito comum numa condição chamada hidrocefalia normobárica, que a gente tem uma apraxia da marcha. Então, o paciente fica em pé, mas ele não consegue andar, ele não sabe o que fazer com os pés ficam grudados no chão. Então, a apraxia é uma alteração da ideação do movimento. Logo em seguida, a gente vai para a terceira etapa do controle motor, que seria o planejamento. Ora, o planejamento, sempre que a gente vai planejar alguma coisa, a gente vai planejar essa coisa antes dela acontecer, não é verdade? Então, na etapa de planejamento, a gente tem muita circuitaria envolvida. A gente vai ter toda a interação entre os núcleos da base e o córtex pré-motor, que vão estar trabalhando principalmente no que a gente chama de tamanho do movimento. Quer dizer, esse movimento que eu vou fazer é um movimento grande, é um movimento pequeno, é um movimento rápido, é um movimento lento. Como é esse movimento que eu vou fazer? Então, esse é um detalhe do planejamento. Em seguida, entram os hemisférios laterais do cerebelo, que esses sim vão fazer o planejamento detalhado de cada etapa do movimento que vai acontecer. Esse paciente vai contrair o bíceps, vai fazer uma flexão de cotovelo de mais ou menos uns 40 graus, vai levantar o braço, vai relaxar o tríceps, enfim, ele vai organizar todos os detalhes do movimento, ele vai fazer esse planejamento. E aí, quando o cerebelo termina de realizar esse planejamento, ele manda esse planejamento justamente para que ele seja executado, né? Só que o cerebelo fica com uma cópia, é o que a gente chama de cópia eferente, né? Ele fica com uma cópia daquilo que ele planejou. É como, sabe aquela dona de casa que dá a ordem, mas ela vai lá e checa, ela manda tirar o pó dos móveis, mas ela vai lá e passa o dedo depois para ver se foi feito direitinho? Então, o cerebelo é isso. É esse louco obsessivo, porque ele planeja, mas ele vai ficar com uma cópia para ele. Por quê? Porque a quarta etapa do controle do movimento é a execução. Quer dizer, vocês veem que uma série de circuitos cerebrais já foi acionado antes mesmo do movimento começar, não é verdade? Isso nos traz, para nós fisioterapeutas, isso nos traz material de reflexão, e não apenas de reflexão, mas também de trabalho, né? Então, o cerebelo, ele vai ficar com aquela cópia. E aí, a partir daí, vamos para a quarta etapa, que é a execução. Quem vai realizar o movimento propriamente dito é a área motora, né? O córtex motor primário, que vai mandar para os neurônios motores superiores o input para que eles, enfim, distribuam para as partes do corpo envolvidas. O neurônio motor superior, a única função dele é fazer, é mandar acontecer, tá?
fazer com que haja um disparo de uma informação, que essa informação vai conferir a força que aquele movimento vai ter, tá? Então, claro que se eu preciso deslocar uma alavanca, que seja essa alavanca aqui do meu dedo, né? Eu preciso de força para isso. Alguma força eu preciso ter. Se eu não tenho força nenhuma, eu não tenho movimento. Então, eu só realizo o movimento se eu tenho força, tá? Então, o córtex motor primário, ele vai mandar para toda a via piramidal, é o que a gente chama do neurônio motor superior, são as vias, o trato córtico espinhal ou a via piramidal, tudo isso é sinônimo, tá, gente? Então, vai mandar para os neurônios motores superiores a informação que vai deflagrar o movimento propriamente dito. Só que, paralelamente a isso, lembram que eu falei que o cerebelo é aquele obsessivo, doido, que ele quer ter certeza que o movimento vai ser feito da maneira que ele planejou? Então, à medida que o movimento começa, a gente começa a ter um retorno sensorial através do feixe espinocerebelar, das informações proprioceptivas, né, que resultantes daquele movimento. Então, aquelas informações vão para o cerebelo e o cerebelo vai comparar se aquela informação que ele recebeu, ela é compatível com o que ele mandou fazer. Então, ou seja, o que está sendo feito é o que eu mandei fazer? Quando há uma inconsistência nisso, o cerebelo ele é responsável por fazer a correção online. Então, grosso modo, o que isso significa, né, gente? Que a gente tem circuitos que vão nos trazer o quê? A ideia do movimento, né? A gente tem circuitos que vão trazer motivação. A gente tem circuitos que vão trabalhar com o planejamento. E o que acontece, né? O que acontece quando a gente tem alteração nesses circuitos? Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, das apraxias, a gente tem pacientes que não conseguem realizar um movimento, mas eles não têm uma paralisia, eles não têm uma alteração de planejamento, eles não têm uma alteração de coordenação motora, sabe? O que eles têm é uma dificuldade de encontrar no cérebro deles aonde que está a informação relativa àquele movimento. Então, porque no nosso cérebro, ele é incrível, né, gente? Ele representa tudo que existe no mundo. Então, vocês vejam bem. Se eu olhar um pastor alemão e olhar um chihuahua, eu sei que os dois são cachorros, embora eles sejam completamente diferentes um do outro. Mas por que isso? Porque a gente tem categorizado no nosso cérebro tudo aquilo que está relacionado a cachorro. Então isso faz com que a gente seja capaz de identificar um cachorro, mesmo entre raças tão diferentes. Então, antes da gente realizar um movimento, é preciso que a gente saiba identificar, que a gente saiba acessar quais são os elementos, o que compõe aquele movimento, né? Então, quando você tem um paciente apráxico, você tem que lidar com as características cognitivas do movimento. Muitas vezes nós, na fisioterapia neurofuncional, temos pacientes apráxicos que a gente não consegue que eles façam um movimento só quando a gente manda. A gente fala, levanta o braço, o paciente fica olhando para você. Aí, às vezes, o paciente se irrita e vai e resolve coçar a cabeça, aí você fica, poxa, mas ele consegue levantar o braço, mas quando eu mando ele levantar o braço, ele não levanta. O que acontece com isso, né? Muitas vezes as apraxias, elas diferem entre si. A gente tem apraxias que são mais relacionadas ao uso de instrumentos, a gente tem apraxias mais relacionadas ao comando verbal, né? E, enfim, a gente tem a apraxia de marcha, que é muito
bastante comum em pacientes com hidrocefalia normobárica, né? Então, a gente precisa buscar estratégias diferentes de conseguir esse movimento. Muitas vezes a gente faz por imitação, a gente faz alguns estímulos sensoriais para que esse paciente compreenda, para que esse paciente às vezes se sinta seguro de fazer o movimento. A gente pode fazer junto, enfim, a gente tem que entender que quando a gente está diante de uma apraxia, não adianta dar ordem, não adianta dar o comando. Você tem que fazer aquele movimento ter sentido para o paciente, sabe? Por outro lado, quando a gente tem uma alteração, por exemplo, uma lesão dos núcleos da base, a gente falou sobre o tamanho, a questão do tamanho do movimento, né? Quando a gente tem um paciente, por exemplo, parkinsoniano, uma síndrome de Parkinson, quando a gente vê um paciente com Parkinson, o que a gente vê? A gente vê um paciente que se movimenta pouco, e quando se movimenta, ele se movimenta de maneira pequena, ele faz poucos movimentos e movimentos de amplitude reduzida, né? Agora, a gente também tem o oposto, a gente tem pacientes que têm distúrbios de movimento para hipermovimento, então são os balismos, as coreias, pacientes que têm movimentos involuntários, tremores, né? Essas coisas acontecem e estão no contexto da fisioterapia neurofuncional. E o fisioterapeuta tem que entender que existe ali um problema no planejamento, né? Então, quando a gente aborda, por exemplo, um paciente com Parkinson, não é um paciente que tenha uma paralisia. A princípio, ele não tem uma alteração de força. Ele pode ter uma força reduzida pela imobilidade ou pelo sedentarismo, de uma forma secundária. Mas ele não tem uma alteração primária da força, né? O paciente parkinsoniano, ele vai ter o quê? Um atraso no início do movimento, ou seja, ele vai demorar a começar a se movimentar. Depois que ele se movimenta, ele vai ter uma lentidão, que é aquilo que a gente chama de bradicinesia, né? Uma lentidão, o movimento dele vai ser lento. E além do mais, ele vai ter uma outra coisa que é a hipocinesia, ou seja, além de um movimento lento, ele vai ter um movimento pequeno. Então, por isso que o parkinsoniano, ele anda com passos pequenos, ele anda devagar, ele tem dificuldade de realizar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, falar e andar. Quando ele está, por exemplo, no restaurante Aquilo, ele vai ter que pegar a bandeja, se servir e andar. Então, são várias coordenações, são vários planejamentos ao mesmo tempo. E isso é muito difícil para o paciente parkinsoniano. Então, quando o fisioterapeuta neurofuncional, ele vai atuar com um paciente parkinsoniano, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que propor para esse paciente desafios de dupla tarefa, ou seja, ele tem que ir introduzindo na vida desse paciente tarefas motoras junto com tarefas cognitivas ou duas tarefas motoras diferentes, por exemplo, andar carregando alguma coisa, uma bandeja, né? Além disso, o fisioterapeuta neurofuncional, diante do Parkinson, ele vai ter que trabalhar o quê? A velocidade do movimento. Então, o paciente que vai tender a se movimentar mais lentamente, o fisioterapeuta vai tentar trabalhar um pouco a velocidade do movimento, aumentar a velocidade desse movimento. E, além de aumentar a velocidade, aumentar a amplitude desse movimento. Então, vejam aí que já é bem diferente de tratar uma apraxia, né? E é muito específico, né? Muito específico o que se faz diante disso. Continuando, nas questões de planejamento, a gente ainda pode ter uma alteração de planejamento relacionada ao cerebelo, que aí a gente não vai ter uma bradicinesia, a gente não vai ter uma alteração de movimento, uma lentidão de movimento, a gente vai ter uma incoordenação, uma dificuldade de coordenar o movimento, tá? E eu vou falar um pouco mais disso
a partir da execução, já que você também, como o cerebelo ele atua tanto no planejamento quanto na execução, você vai ter alterações cerebelares, vai ter uma ataxia, é o resultado de uma alteração cerebelar. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas antes, entrando na etapa de execução, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão piramidal, né? Quando a gente tem ou um AVC, ou um traumatismo crânioencefálico, né? Uma lesão no neurônio motor superior, ele pode ser lesionado tanto aqui no encéfalo, né? No cérebro, quanto na medula, certo? A diferença vai ser a distribuição da sequela. Quando você tem, por exemplo, um AVC, ou um tumor, ou uma esclerose múltipla, ou um traumatismo crânioencefálico que atinge uma área do cérebro, você provavelmente vai ter uma alteração dimediada, né? Você vai ter uma alteração na execução do movimento do lado contralateral de todo o hemicorpo contralateral à lesão. Se você tem uma lesão na medula, você vai ter, portanto, uma alteração do movimento abaixo do nível medular aonde foi lesionado. Então, você vai ter ou uma tetraplegia ou você vai ter uma paraplegia. Vai depender da região da medula que for atingida. Quanto mais baixo na medula, mais baixos são os sintomas, né? Se você tem uma lesão na medula ali perto do umbigo, por exemplo, né? Você vai ter uma paraplegia. Se você tem uma lesão na medula aqui, no pescoço, você vai ter uma tetraplegia. Mas a sequela, quando você fala em lesão do neurônio motor superior, a sequela é semelhante. O que você vai ter? Você vai ter paralisia. E o que é a paralisia? A paralisia, ela é a expressão máxima da fraqueza muscular. Então, quando um paciente não consegue movimentar, porque ele não tem força, ele tem uma paralisia. E a lesão do neurônio motor superior faz com que essa seja uma paralisia que a gente chama de espástica. Ou seja, o músculo, além de paralisado, ele tende a ficar mais duro, né? Mais rígido. A palavra rígido não é muito correta para espasticidade, porque a espasticidade é uma coisa e rigidez é outra. Mas como eu sei que eu estou falando para muita gente que não é da área, eu estou tentando trazer uma linguagem um pouco mais acessível, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem uma lesão do cérebro ou da medula, a gente tende a ter uma paralisia que é espástica, que é mais rígida, né? E finalmente a gente pode ter a ataxia, né? A lesão cerebelar. Quando você tem uma lesão cerebelar, você já não tem mais uma ataxia, você vai ter você não vai ter mais uma paralisia, você vai ter uma ataxia, que é o quê? Incoordenação, dificuldade de calcular a força que eu tenho que usar para atravessar uma determinada distância. Então vejamos, eu tenho um copo, para eu pegar esse copo, eu movo meu braço numa determinada direção e eu uso uma determinada força para isso acontecer, certo? Então, quando você tem uma lesão cerebelar, existe aquilo que a gente chama de dismetria, que é uma dificuldade de calcular essa força, e geralmente esses pacientes erram o alvo, né? Eles ultrapassam o alvo. Por exemplo, o bêbado, quando ele vai andar, ele anda sempre batendo o pé no chão com mais força do que o necessário. Porque quando você bebe, né, álcool, você impregna o seu cerebelo, você faz com que você simula uma ataxia, né? Então você vai ter numa ataxia, você vai ter essa dismetria, você vai ter dificuldade de coordenar a ação de um músculo e do seu antagonista. Por exemplo, se eu vou abrir a mão, né?
eu tenho que contrair os extensores dos dedos e relaxar os flexores. Se eu tenho essa dificuldade, eu vou ter um movimento mais ou menos assim, né? É uma dissinergia, uma dificuldade de controlar, de contrair os antagonistas e agonistas, de controlar, né, a contração de um e de outro para que ela seja eficaz e efetiva, tá? Então, o cerebelopata, diferentemente do paciente com uma lesão piramidal, ele não tem uma espasticidade, ele não tem um músculo mais duro, ele tem um músculo mais hipotônico. Então, é um paciente que sofre com incoordenação, com falta de equilíbrio, com uma série de alterações motoras que podem ser muito incapacitantes, que a gente às vezes acha que é só paralisia ruim, mas a gente tem muitas incapacidades que podem surgir de lesões de outras áreas. E a ideia é mostrar para vocês essa vastidão de sintomas que existem para justamente justificar a importância da fisioterapia neurofuncional. E só para terminar, em termos de execução, a gente ainda pode ter lesões dos nervos periféricos, né? Então, digamos, você pode ter um corte no nervo radial, por exemplo, que é um nervo que fica aqui assim. Você pode, com uma lesão do nervo radial, você vai ter dificuldade de fazer o quê? Extensão do punho. Porque é como se fosse um ventilador, digamos assim. Você tem um ventilador, ele tem um motor que funciona. E ele tem o fio que liga ele na tomada. Então, o motor, ele pode ter um problema ou outro, mas se você cortar o fio, você não vai ter nada, não vai ter funcionamento ali. Então, quando você tem uma lesão do neurônio motor inferior, você tem uma paralisia também. Só que aí você tem uma paralisia flácida, não é uma paralisia espástica como a lesão do neurônio motor superior. Então, isso tudo foi dito justamente porque para a gente entender que existem diversas condições clínicas e diante dessas condições existem decisões a serem tomadas pelo fisioterapeuta e pelo familiar e pelo paciente, né? Com relação ao seu tratamento. E os aspectos do tratamento, a forma de tratar, ela muda, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma paralisia facial, que é uma lesão do nervo periférico, que é o nervo facial que fica aqui. A paralisia facial, qualquer lesão de nervo periférico, ela depende da regeneração do nervo para ela recuperar. Solange, mas a fisioterapia não adianta? Adianta. Mas se o nervo não tiver minimamente regenerado, se não tiver uma bainha conjuntiva que una aquele nervo para que ele possa se regenerar, a fisioterapia, não tem fisioterapia no mundo que vá contribuir para essa paralisia voltar, tá? Então é importante a gente entender, e aí, logicamente, gente, existem outras formas de tratar, né? Nem sempre a fisioterapia neurofuncional vai trabalhar com a recuperação. Muitas vezes a fisioterapia neurofuncional vai trabalhar com uma coisa chamada compensação. Porque a gente busca o quê? A funcionalidade do paciente. Então, acima de tudo, buscar a funcionalidade. E eu quis dar um panorama aqui rapidamente para todos, só para a gente ter uma ideia do quão complexa é a fisioterapia neurofuncional e do quanto pode estar equivocada uma pessoa que acha que vai vender um pacote de exercícios para uma pessoa que está em sofrimento, né? Uma pessoa que perdeu os seus movimentos, ou que está com uma ataxia, ou que está com uma doença, uma síndrome de Parkinson, e essa pessoa vai fazer sozinha os exercícios e vai ficar boa. Não é assim, infelizmente não é. Porque a fisioterapia neurofuncional, ela não é somente fazer os exercícios.
é muito além disso, é acolher, é compreender, é saber engajar o paciente, saber motivar o paciente. E é saber também cuidar de uma maneira mais ampla. Muitas vezes o fisioterapeuta neurofuncional vai ter que decidir que tipo de cadeira de roda esse paciente pode usar, que tipo de forma ele vai usar para se locomover, em que momento ele vai prescrever uma bengala para esse paciente, uma muleta, um andador, né? Em que momento esse paciente, esse fisioterapeuta vai prescrever uma órtese, porque nem todos os pacientes precisam de órtese, né? Então, uma órtese é sempre alguma coisa que auxilia a função, só conceituando órtese, né? Órtese é algo que auxilia uma função. Então, por exemplo, óculos. Óculos é uma órtese. Eu sem óculos não enxergo. Então, o fisioterapeuta neurofuncional, ele muito mais do que faz exercícios. Ele acolhe o paciente, ele cuida de uma maneira complexa, né? Então, me preocupou muito quando eu vi na internet esse povo vendendo pacotes de exercícios para os pacientes com AVC. Não fique em longas sessões de fisioterapia. Gente, sabe? Cuidado, porque nada nessa vida é fácil. Ter uma lesão neurológica, muito menos, tá? Não é fácil para ninguém, mas um fisioterapeuta que esteja afeito, que esteja acostumado, que seja compreensivo e, acima de tudo, que consiga ter compaixão. Eu gosto da palavra compaixão. Compaixão é sofrer junto, né? É dividir o sofrimento, né? É conseguir se colocar no lugar da pessoa, embora nunca ninguém consiga estar no lugar do outro. Mas pelo menos você consegue se imaginar no lugar da pessoa e pensar como você gostaria de ser tratado. Então, um fisioterapeuta neurofuncional, ele tem essa visão, né? Por isso que é tão importante a gente defender que a fisioterapia neurofuncional precisa ser uma prioridade para esses pacientes, porque, infelizmente, quem tem uma lesão neurológica muitas vezes é vítima de vários golpes na internet e fora da internet, de pessoas não habilitadas que vão querer tratar, que vão prometer mundos e fundos. E a gente pôde ver pelo nosso papozinho aqui que não é bem assim, né? E eu falo pra caramba, já estamos com quase 40 minutos de live e a minha proposta não é fazer lives longas. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês aqui, tá? Espero ter podido contribuir. Por favor, falem para os pacientes de vocês, quem for fisioterapeuta, tiver paciente, tenho alguns pacientes meus aqui, queridos, que entraram e prestigiaram e tudo mais, tá? Eu agradeço e mês que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com outra live, tá bom? Um abraço grande. Tchau, pessoal!